vamos também ensinar para outras pessoas. Então, quando nós aprendemos, e quando nós ensinamos, nós aprendemos mais ainda, porque nós estamos vivenciando e aprendendo de novo. Então, assim, é um crescimento espiritual muito grande e muito importante para a igreja. Muito importante. Ontem nós tivemos ali o testemunho, nós já comentamos entre nós que já estamos nesse projeto. A gente vê a transformação, o fortalecimento de cada um dos irmãos que ali estavam. Então, com certeza, isso vai ser uma bênção para todos nós como igreja. Quem já fez o Casados para Sempre aqui? Quem já teve a oportunidade? Glória a Deus, tem bastante gente. Falando em Casados para Sempre, gente, tem mais uma vaga, tá? Para a próxima turma agora de julho. Então, casal que estiver, quiser participar do Casados para Sempre, tá? Pode estar nos procurando, eu ou a Rita, e dando seu nome, que ainda tem uma vaga. Surgiu hoje uma vaga, um casal não vai poder estar conosco, então tem essa vaga. O André, lá o irmão André quer participar. Deus abençoe, meu irmão. Vamos falar depois. Glória a Deus. O Casados para Sempre, irmãos, é um discipulado de casais. E para quem fez e passou pelo Casados para Sempre, viu que é uma ferramenta e é um trabalho sensacional. A única coisa que o Casados para Sempre, ele chega num ponto e ele para, não tem uma continuidade. O discipulado não, o discipulado ele vai ter uma continuidade. Então vai ser muito bom, vai ser muito gratificante para nós como igreja do Senhor Jesus. Você vai ver quando você começar a vivenciar, a aprender e começar a discipular, e olha a condicionante que o Senhor Jesus ele diz na sua palavra aqui no versículo 20, ó, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E o que ele vai fazer? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordem do Senhor Jesus e é uma palavra com promessa dele, que ele estaria e ele está conosco até o final dos tempos. E ele está conosco todos os dias. Ele está conosco neste momento. Então, nesta noite, adore, louve ao Senhor. No momento de adoração, abra seu coração para o Senhor. Não fique envergonhado com o irmão que está do lado. Olhe espiritualmente, porque o Senhor fala, me adore em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor nesta noite. Você vai ver o poder de Deus, a graça de Deus se manifestar na tua vida, e você vai sentir poderosamente a presença dele na sua vida, amém? Eu convido a nossa irmã Sandra, vem aqui fazer uma oração. Que Deus abençoe, que todos tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. No momento da palavra também, vamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor, porque o Senhor ele está sempre falando conosco, a todo momento, desde que inicia, que nós chegamos aqui, o Senhor ele já está falando conosco, com cada um de nós. A questão é a gente ficar atento àquilo que está sendo falado, e com certeza o Espírito Santo está falando com você, e vai falar com você nesta noite, amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos consagrar esse culto ao Senhor, né? E para a gente sair daqui mais abençoado, em nome de Jesus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Viemos até aqui, Senhor, consagrar nossas vidas, meu Senhor, a Ti. Que não viemos ouvir, meu Senhor, a voz do homem, nem da mulher, Senhor, mas viemos ouvir a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, coloca por terra, Senhor, todo ato disperso, Senhor. Aquilo que vem tirar, Senhor, as nossas atenções para receber aquilo que vem do céu perante as nossas vidas, Pai. Sabemos, Pai amado, que o inimigo ele vem muitas vezes para roubar a nossa atenção, tirar muitas vezes aquilo e não prestar atenção no que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais estejam abertos em nome de Jesus para ouvir e entender a Tua voz, Pai. Que nossos olhos espirituais venham contemplar que o Senhor ainda é Deus nessa terra, que da mesma forma que o Senhor agiu lá atrás, o Senhor pode agir, Senhor, nas nossas vidas, Pai.
que, Deus, o Senhor mudou. Não, é nossa fé. Pai amado, se tiver faltando fé em nossas vidas esta noite, meu Senhor, derrama uma porção, Senhor Jesus amado, pois necessitamos, Pai amado, de errar, Senhor, chegar até teu trono, Senhor, com a nossa adoração. Que a nossa adoração venha sair, Senhor, dos nossos corações, em nome de Jesus, pois estamos aqui como oferta viva, em nome de Jesus, para te glorificar, porque o Senhor é santo, Pai. Oh Deus de maravilha, eu creio, Senhor Jesus, que através dessas adorações o Senhor pode curar, livrar, transformar. Tira, Senhor, toda a incredulidade, sai agora, em nome de Jesus, Pai, e nós seremos revestidos da Tua glória, vivendo o novo do Teu Espírito Santo de Deus para nossas vidas esta noite, em nome de Jesus, Pai, porque não sabemos se amanhã estaremos vivos, ou mesmo daqui a 5 minutos, Pai. Por isso, Senhor Jesus, recebe, Deus, em nome de Jesus, só apenas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Pode se assentar, irmãos. O que há de vir virá e não tardará. O Senhor não está tardando, Ele está se aproximando. E quando nós, a igreja do Senhor, os salvos, passarmos o Jordão unidos, em unidade como o corpo de Cristo, nós estaremos no céu e veremos lá toda aquela nação salva, remida pelo sangue de Jesus e adorando ao Cordeiro que venceu. Aleluia! 509 da harpa cristã. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia aos remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Você crê? Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia, é incontável o povo de Deus. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. E olha só, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu começar, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Seremos nós na glória com Jesus. Aleluia. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, desde já, uma excelente semana em continuidade,
Que Deus em Cristo seja todos abençoando. Lembrando que a partir de terça-feira nós estaremos vivendo o segundo semestre desse 2025. Nós iniciamos com um propósito em janeiro e é importante estar renovando e buscando nos aproximar do Senhor naquilo que diz nossa parte. Nós temos várias pessoas cooperando, participando conosco, algumas pela primeira vez, outras que já estiveram com a gente. Nós queremos dizer a todos no coletivo que são mais que bem-vindos em o nosso meio e é para nós um prazer. E convido você, se possível, a se colocar em pé, os que aqui são a igreja, e sair do seu lugar, abraçar, dizer para essas pessoas e mesmo nós uns aos outros, cumprimentar dizendo que é bom estar aqui, dizendo que todos são mais que bem-vindos em o nosso meio. Glória a Deus. É um momento de relacionamento, momento de comunhão, de união. Aleluia. É bom ter você participando com a gente. O pessoal que de casa está, sinta-se abraçado aí também. É uma alegria, é bom saber que você está no online com a gente. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor seja dado. Aleluia. Sois todos muito bem-vindos no nosso meio. É bom estarmos aqui para glorificar, para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. Que grandes coisas tem feito no nosso meio. São todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus por cada um aqui presente. Aleluia. Podeis assentar? Pode sentar, por favor. Aleluia. Amém. Podeis assentar? Nós vamos estar apresentando uma criança, mas antes disso, de apresentar a bebezinha Cecília, nós queremos ler um único versículo, Romanos 1:12, e o versículo de número 2, Romanos 12:2, e não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não se conforme com esse mundo, mas procure ser diferente, andar na contramão do mesmo, porque nós temos uma mente renovada, e dessa forma, ou seja, não nos conformando com esse mundo, andando na contramão dele, pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar o quão bom, o quão agradável, o quão excelente, né? Quão perfeita é a vontade de Deus. Não é fácil para nós, para o cristão, e principalmente para as nossas crianças, pré-adolescentes
e jovens cumprir esse versículo. É mais difícil para eles do que para nós adultos. Até mesmo porque uma criança, ela está ainda em formação, ou pré-adolescente, o jovem quase que não é diferente. E são tantas as coisas que esse mundo oferece, e algumas delas aparentemente legais, aparentemente bonitas. Inclusive tem uma ilustração que conta que em uma vitrine de uma loja havia muitas coisas legais sendo oferecido, sendo mostrado, né? E aquela loja, aquilo que estava sendo mostrado e apresentado ali, aquela casa de espetáculo, vamos assim dizer, era como que se fosse o inferno. Só que tudo que via, a condenação, o mundo, só que tudo que via ali era muito legal, era muito bonito, era muito assim, não pode ser, tem alguma coisa errada, olha aqui. E ele entra por ali e vai, e quando chega no recinto, percebe que se tudo era totalmente diferente, havia sofrimento, havia angústia, nada daquilo que era apresentado lá. E aí ele questionou e disse, não, é que lá era apenas a propaganda. Então, há até uma lei que impede de se fazer propaganda enganosa. Mas mesmo assim, às vezes você vê algum objeto, a gente precisa até tomar cuidado, sendo oferecido, até os mercados começaram a fazer isso, né? Recentemente eu trouxe um item para casa que eu achei que era 99 centavos, mas está muito barato. Mas 99 centavos era 100 gramas, né? E eles colocam lá não o preço do quilo agora, mas o preço da grama. Tem outros produtos ali com preço similar. Aí depois que você já pegou, você percebe, deixa quieto. Aí você vê aquelas, apenas tanto por mês. Só que não fala quantos meses são, né? E quando eu vou, faz a conta aí para mim, por favor, né? Quanto é que dá tudo isso daí? Aí você vai perceber o quanto de juros está pagando no meio. E o mundo faz isso daí com as pessoas, né? Com a gente. Nós precisamos estar atentos. E cabe principalmente aos pais, no que diz respeito às crianças, adolescentes e jovens, aos pais cristãos, cuidar da educação religiosa do seu filho. O maior legado, né, não é herança, porque a herança ela se acaba, a herança é para esta vida, mas o legado não. O legado ele inclusive se perpetua de geração em geração, quando bem deixado ele é. E isso é a nossa fé, é a confiança em Deus, é a esperança em Deus, é o servir a Deus. E por que é que eu estou lendo isso? Porque recai de uma forma especial hoje, né? Essa responsabilidade é aumentada para o Tiago Fernandes e para a Daiane, que logo mais estará trazendo aqui a Cecília para ser apresentado. Já tem a princesinha, ele já tem uma filha e pelo que percebemos estão cumprindo esse papel, mas agora é aumentado ainda mais. E para cada um dos pais que aqui está aqui, isso é fácil? Não, não é. Infelizmente, nós vemos muitos pais, nós vemos muitas famílias perdendo seus filhos, né, para o mundo. Isso se começa na tenra idade. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas com 3, 4 aninhos, né, permite que a criança se envolva com coisas, às vezes até dentro de casa, e que não vai ser legal. E ela vai crescer naquele ambiente de que tudo não tem problema, de que não faz mal, e depois que ela se torna jovem, vai naquele mesmo caminho, e adulto, e no esboço do GF de terça-feira agora, para quem frequenta na terça, vai estar falando uma palavra pesada, que às vezes nós não atentamos para isso. Só existe 2 caminhos, né? Jesus é o caminho para o céu, para a eternidade, e existe a condenação eterna. Quem não estiver em Jesus, a Ele servindo, está caminhando para a condenação eterna.
E isso vale para os nossos filhos, vale para os nossos pré-adolescentes, para os nossos jovens, para a nossa família. Quando a gente pensa nessa realidade, nos assusta e diz: não, eu preciso fazer urgentemente, imediatamente algo para trazer o meu filho para os pés do Senhor Jesus, porque se ele não estiver em Cristo, ele não tem outra alternativa, não tem outro resultado. Que Deus dê toda a graça ao Tiago e a Daiane e a todos os demais que, como responsáveis, apoiadores, avós, tios, em volta estiveram, para ajudar ele nesse papel. Aqui nós procuramos fazer a nossa parte. Nesse exato momento tem pessoas que estão ensinando às nossas crianças as coisas de Deus. Nesse exato momento, pela manhã não foi diferente. E existem outros momentos em que as crianças são ministradas, mas são muito poucos minutos que elas passam aqui na igreja. São muito poucos. A maior parte é fora daqui. Tiago, vem até aqui, querido. A esposa traga a criança. Depois que nós orarmos, aí nós vamos abrir para os familiares, avós, tios, amigos, aqueles que acompanham depois da oração. Aí vocês vêm para cá também para fazer uma foto, né? E a Alice veio ajudar, né? Fazer parte, né? Queira se colocar em pé, igreja. Estenda as suas mãos em direção a essa criança, a essa família. Senhor, na tua presença em oração nos colocamos e te louvamos agradecido pelo alto privilégio que concede-nos de estar com essas crianças no braço e na tua casa apresentando aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre a mesma, que ela tenha um crescimento perfeito, um desenvolvimento normal e que tudo na mais perfeita ordem transcorra com ela sempre. Dá sabedoria aos seus pais para proceder à educação, à orientação dessa que nos meus braços está e também da Alice que aqui. Coloco por tabela cada criança da nossa igreja, cada um dos pais e a família. Nós declaramos que ela tua é e que o mundo não terá poder sobre essa criança. Declaramos que nenhuma enfermidade hereditária que nos seus ancestrais existiu, para ela passará, mas que a bênção, que a unção, que a graça do Senhor esteja envolver a ela e os pais. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. Os avós, vem aqui, querido Cícero, os familiares. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração, para viver e marcar a sua geração. E você também precisa saber que antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano para você. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração, para viver e marcar a sua geração. Podeis assentar a igreja. O André, não temos vídeo? André, vem até aqui, querido.
lembrando, enquanto o André se aproxima, um instantezinho, André, que amanhã nós teremos reunião de oração, 2 reuniões. Das mulheres eu não estou certo ainda onde será, se aqui na igreja ou em uma residência. Paula Oliveira, então para as mulheres será ali já na beirada do Jardim Salgueiro, né? E às 19h30, na verdade às 7 da noite eu já abro a igreja para a oração. Não apenas os homens, mas também aqueles que puderem estar com a gente no momento de oração às 19h30. Procure participar de um dos grupos familiares, são vários que nós temos, e bem pertinho da sua casa com certeza tem um. Quarta-feira nós estaremos aqui estudando a Bíblia. Venha para o estudo bíblico, é uma revista, um assunto muito interessante, é importante para você. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7, 8 e 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Verso 7: cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Amém, meus irmãos? Queridos, servos e servas de Deus, nem precisa de interpretação. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com o coração disposto. Talvez você veio hoje aqui com o coração apertado. Talvez você entrou aqui hoje querendo contribuir, mas as dúvidas apertam o seu coração. Querido e minha querida irmã, Deus ama quem dá com alegria. Se você não trouxe a sua oferta, não se preocupe, você já é a maior oferta aqui nesta noite. Meus irmãos, eu vou contar um breve relato da minha vida. Eu era um dizimista fiel na casa do Senhor, irmãos. Mas de uns tempos para cá, eu deixei de dizimar na casa do Senhor. Simplesmente, irmãos, por olhar as atitudes de algumas pessoas, o meu coração se fechou para essa situação. Mas eu tenho orado a Deus de Israel, para que Ele abra o meu coração novamente, para que eu possa ofertar com alegria e dizimar também com alegria. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá com alegria. De que adianta você vir ofertar ao Senhor, mas com dúvida no coração? De que adianta você vir ofertar o seu dízimo e a sua oferta, mas com dúvidas? Deus quer que você dê a Ele com alegria. Amém, meus irmãos? Nesta noite eu creio que Deus está quebrando as correntes da minha vida, meus irmãos. Sendo sincero com vocês,
que a partir do próximo mês eu quero voltar a ser dizimista na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar novamente. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. E eu oro, Senhor, em prol dos nossos irmãos que vão contribuir com os dízimos e as ofertas para a manutenção da tua casa, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor abençoe os teus filhos, como o Senhor tem me abençoado grandemente, Senhor, independente das minhas falhas, independente das minhas fraquezas. Senhor, muitas vezes olhamos as circunstâncias e vemos que não tem jeito, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor conhece o nosso coração. Obrigado, Jesus, por abençoar a tua igreja e os teus filhos, Senhor, que cada um possa contribuir neste momento com alegria, com a certeza daquilo, Senhor, que vai ser usado para a manutenção, para a obra do Senhor. Aí no nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. Igreja, se coloque de pé, você já pode estar dizimando, ofertando para a manutenção da casa de Deus. Glória a teu nome, Jesus. Salmos de número 18 diz assim, olha que expressão para o nosso Deus: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem eu me refugio. Ele é meu escudo e o poder da minha salvação. A minha torre segura. Clama ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, como já falou nosso irmão, nossa palavra de oração, ou até mesmo incrédulo. Senhor, não tem saída, eu não vejo saída. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor, Ele é o nosso escudo e Ele é o poder da nossa salvação. Ele é a torre segura em quem nós podemos nos refugiar. Por isso, neste momento, nós vamos exaltar o nome do Senhor e declarar quem Ele é. Ele é o escudo, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Diga a Ele: pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei, porque não é por nós, é por Ele. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Olha o que Ele faz, que me tira dessa cova. Ele te tira do fundo do poço e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos. Talvez você esteja vivendo assim, o forte que passou. Já vivi tantos, existe um mais aí, mas tua voz me acalmou. Olha quem Ele é. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Então declare:
não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, ela é escudo para os que nele creem. E verás a glória de Deus. Nome que está acima de todo nome é o teu nome, Jesus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, toda enfermidade sai agora em nome de Jesus, de pé diante de nós. E a tempestade está acabando, está chegando o grande dia, pois sua palavra é pura, escudo para os que então declare a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Sempre amém. A Ele a glória. Com todo o teu fôlego, com todo o teu ser, continue adorando e bendizendo o nome daquele que venceu. A Ele recebe, Senhor, a adoração do teu povo, a adoração do teu povo. Glória para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a ti, Jesus, a ti, Senhor. Toda glória, toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, glória, para sempre.
sempre. Amém. Perante ao nosso Deus, aleluia! Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Aleluia! Não importa o que aconteça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! E esse bem não significa que as coisas para você sempre vai dar certo, mas significa que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Causas possíveis, causas impossíveis. Ele é Deus e nada diminui a sua grandeza. Não há nada que fique de pé diante da voz do nosso Deus. Eu não sei o que você veio fazer aqui, se você veio só para adorar, se você veio porque você achou que hoje era um dia bonito, mas o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que você não pode imaginar. Oh, aleluia! E a glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque Ele é Deus que faz e refaz e constrói, porque Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Aleluia! Oh, Senhor, não importa o que aconteça, Ele está comigo. Você crê nisso? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Olha o que Ele tem para te dizer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, não estou, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem Ele nunca perdeu a guerra. Seu nome é Jeová Jirê,
porquê, pois eu estou te segurando, te guiando. Oh, por que temer? Se eu sou Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, aquele que provê. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Declara o nome dele. Meu nome é Declara o nome dele. Jeová Jireh, Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Deus. Nas tuas promessas eu creio, na tua provisão. Pois não há ferrolhos, não há porta que fiquem de pé diante da sua voz. Não há doença, não há doença, não há doença que fique de pé diante da tua voz. Não há crise financeira, não há crise financeira que fique de pé diante da sua voz. Não há causas impossíveis que fiquem de pé diante da sua voz. Não há, não há. Oh, aleluia. Podeis assentar, igreja, por favor. Fique à vontade. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 5, o versículo 16. Lamentações de Jeremias, para quem for abrir a sua Bíblia física, fica após o livro com o mesmo nome. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, Jeremias, após o livro de Jeremias, Lamentações, capítulo 5 e o versículo 16, assim está dizendo: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Este versículo faz parte de um contexto, uma história está sendo narrada e de repente ele interrompe Jeremias, a história, para essa frase: a coroa caiu da nossa cabeça e ai de nós, porque pecamos. Os israelitas estavam em desobediência à vontade de Deus. Deus enviou os profetas, dentre eles Jeremias, que foi rejeitado na sua pregação, na sua fala, na sua exortação. Inclusive foi punido. Jeremias muito sofreu, porque ele falavam coisas que os israelitas não queriam ouvir, o seu povo, a sua nação. Ele os denunciava. Infelizmente, por eles não se arrepender, não mudar de atitude, de comportamento, aquilo que havia sido profetizado como castigo aconteceu. Ou seja, o rei de Babilônia veio e invadiu Israel e levou cativo os seus e arrasou a nação, pode-se dizer. E agora, depois que isso havia acontecido, o caos havia se instalado, repito, motivo pelo qual eles não se voltaram para Deus, obedecendo a sua palavra e deixando de fazer o que é errado. Eles reconhecem, no caso de Jeremias,
e diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Eu quero agora, de uma forma rápida, passar esse capítulo, ou seja, iniciar no primeiro versículo e ler com você até o versículo 16. Olha a história. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça, a situação que ele estava vivendo. A nossa herança foi entregue aos estranhos e as nossas casas aos estrangeiros. Perderam tudo. Somos órfãos sem pai, os pais morreram. Nossas mães são como viúvas, mulheres sem marido, por causa da guerra. Temos que comprar a água que bebemos, a nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Isso é triste. Submetemos-nos aos Egito e à Síria para conseguir pão. Dependemos de outras nações. Os nossos pais pecaram e já não existe. Segura aí. Recebemos o castigo pelos seus pecados. Olha o perigo que é, porque o pecado do pai, ele vai repercutir no filho. Em alguns sentidos, fisicamente, existem doenças que os filhos têm, dentre elas problema de visão, porque o pai foi um bebedor de cachaça contumaz, e isso afetou a visão do seu filho, é comprovado cientificamente, e outros casos mais. E a herança física, a herança espiritual, que por causa do pecado deixa. Eles estavam reclamando, os nossos pais pecaram, eles já morreram, mas nós estamos aqui pagando o preço da sua desobediência, dos seus pecados. 8. Escravos dominam sobre nós e não há quem nos possa livrar das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. A nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres foram violentadas em Sião e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos, não se mostram nenhum respeito aos idosos. Deu para perceber o que estava acontecendo com todos da nação? Os jovens trabalham em moinhos, os meninos cambaleiam sob fardos de lenho. Era escravizado a nação. 14, por favor. Os líderes já não se reúnem às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. A alegria fugiu do nosso coração. As nossas danças se tornaram em lamento. Por quê? A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, por quê? Pecamos. O pecado é o grande mal da humanidade. Aí pode surgir uma pergunta: e o que é pecado? E essa pergunta é um tanto subjetiva, ou seja, tem várias respostas. E em alguns casos, o que é pecado para um poderá não ser pecado para o outro. O que é pecado agora pode não ter sido em tempos passados. Mas, na verdade, o pecado, num sentido geral, ele é o mesmo em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as culturas, e sempre será. Pecado, ele é uma desobediência, no sentido que nós estamos falando aqui. Ele é desobediência contra Deus, contra as suas ordens, contra as coisas que do Senhor provém. E isso vai afetar a nossa vida em todos os sentidos, principalmente espiritual. O pecado é o grande mal da humanidade. Se não houvesse pecado, o mundo seria outro. Antes de Adão e Eva pecar, nem mesmo enfermidade existia. Antes de Adão e Eva pecar, não estava desenhado no plano de Deus que eles deveriam morrer. Isso foi consequência do pecado. Ainda bem que nós não pensamos muito nisso. Mas agora à tarde eu estava em Santa Rosa do Viterbo e dentro da palavra que disse aos irmãos ali, comentei. Eu completei essa semana 60 anos. Se eu tenho que viver 120 anos, só falta 60. Mas se eu tenho que viver 70,
só falta 10, né? E é assim, felizmente nós não pensamos isso, não temos ideia e vamos tocando a vida, mas essa é a realidade. E por que é que houve essa limitação de tempo para a nossa vida aqui? Por causa do pecado. Agora, Deus tem para nós uma promessa de vida eterna. Na verdade, o homem, a partir de quando nasce, ele é eterno. Ele não deixa de existir. Nós vamos viver eternamente, ou no gozo eterno, glória a Deus, que seja esse o destino de todos que aqui estão, ou na condenação eterna. Só que, infelizmente é o resultado. Segundo a Bíblia, a grande maioria da humanidade caminha para longe de Deus no que é errado e destinado à condenação eterna. Uma pessoa aborda Jesus perguntando: são muitos que se salvam? Enquanto ele estava aqui ministrando, e ele responde tanto em Lucas 13 como em Mateus 7 e 13 e 14: porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Apertada, estreita é a porta que leva para a vida eterna, poucos são os que entram por ela. Que cada um dos que aqui estão, venhamos ser esse pouco, um desses. E se você ainda não entrou, a oportunidade é agora. Eu não sei se você conhece, já viu um quadro antigo, famoso, que é o quadro dos dois caminhos. Eu fui pesquisar depois a história dele. Mas antes, na minha casa, dentre os vários quadros que tinha uns 4 quadros mais ou menos, que acompanhou a gente por décadas. Nós mudávamos muito, mas aqueles quadros eram sempre pregados, pregava-se um prego, ele era colocado na sala, nos locais por onde nas casas que nós morávamos. E um deles era o quadro dos dois caminhos. Eu achava aquilo muito curioso, era o quadro que mais me chamava a atenção. Eu subia em uma cadeira para ficar mais perto dele e ver as figuras. Tinha algumas coisas escritas, alguns versículos bíblicos, mas eu não entendia. E nesse quadro, para quem conhece, o quadro dos dois caminhos, na verdade ele foi escrito por uma cristã, ou melhor, uma cristã pediu a um pintor que o fizesse. Isso, acho que há uns 300 anos atrás, acho que menos, após o final da Guerra Mundial, 100 anos atrás, ela pediu para ele fazer, retratando, né, a história daqueles que servem e que não servem a Deus. E nesse quadro desenhado, há um caminho largo, que é o da esquerda, e naquele caminho largo existem muitas pessoas, e elas têm aparência de estarem felizes, de estar comemorando, tem festa, tem danças, tem bebidas, e ela desemboca em uma fogueira. O da esquerda é bem estreito, tem poucas pessoas nele, com aparência piedosa, e ele termina em uma pequena capela, e de cima está o olho de Deus. E eu então pensava comigo, já sei, quando eu morrer, eu não posso me esquecer, na minha ingenuidade infantil, eu vou ver 2 caminhos diante de mim, e eu tenho que entrar pelo caminho estreito, porque é Ele que vai me levar para a eternidade com Deus. É Ele que vai me levar para o céu, fora do caminho largo. Só que eu não sabia que naquele momento, mesmo quando criança, pré-adolescente, acredito que até os 13 anos eu ainda fiz isso. Até mais que isso, com 16 anos eu ainda estava olhando, porque foi eu que tive a oportunidade de destruir alguns dos quadros que tinha lá em casa, com 17 anos e meio, quando eu me converti, pouquinho depois, e esse foi poupado, né? Então, eu tinha, acho que até 16 anos, eu ainda olhava para ele com bastante atenção. E eu não sabia, mas naquele momento eu já estava caminhando. Nesse exato momento, todos nós aqui, presente, quem está no online, estamos trilhando ou no caminho
estreito que leva para o céu com o Senhor, ou no caminho largo que leva para a condenação. Porque isso é através do nosso comportamento, isso é através da nossa atitude, isso é no dia a dia. E tem uma outra coisa a ser observado. A Bíblia fala de caminho e fala de porta. Porta você passa uma vez só por ela. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, quando alguém desce as águas batismais, quando alguém confessa ao Senhor, ele passou pela porta, mas tudo não terminou. Existe um caminho, e esse caminho é por toda a sua vida. No meu caso, já há 43 anos, e ele só vai terminar quando ou Jesus voltar, ou eu partir daqui. O caminho, a porta é uma vez só, mas o caminho tem que ser todos os dias. A cada momento eu preciso me levantar a cada dia com esse compromisso de obedecer o Senhor, a sua palavra, para que a coroa não venha cair da minha cabeça, para que a cobrança do pecado não venha existir. E para ficar um pouquinho mais pesado essa informação, Romanos 3:23 está dizendo que todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. O pecado, ele está em todos nós. Assim como uma serpente, o seu filhote já nasce com a semente do veneno nela, assim também é o ser humano. O bebê, ele já nasce com a semente do pecado dentro dele. O que vai acontecer é que ele vai desenvolver com o decorrer dos dias do tempo. Quando criança, e no primeiro momento ele não responde pelos seus atos. Você já deve ter ouvido alguém falar, e até se não falou, vou morrer na religião que eu nasci. Eu digo sempre, é a coisa mais certa. Todo mundo deveria fazer isso. Ninguém deveria mudar de religião, porque a religião que nós nascemos é a verdadeira. Quando nós nascemos, nem roupa para cobrir o nosso corpo nós trouxemos. Por quê? Não tinha malícia, não tinha maldade, podia ficar nu perto um do outro e não tinha problema nenhum. Quando nós nascíamos, nós não dizíamos palavrões, aliás, não falava mal das pessoas, na verdade nem conversa, né, o bebê. Quando nós nascemos, nós não tínhamos nenhum vício, nenhum hábito, não tinha maldade. Só que quando nós vamos crescendo, aí nós passamos a adquirir esses hábitos. E aí cada um parte para uma religião, muda da religião que nasceu. Por isso a criança, ela não é incriminada, ela não é condenada, mesmo tendo a semente do pecado dentro dela. Agora, depois que desenvolver, sim, e nós não sabemos quando é que isso acontece. E vai mais uma vez um alerta para os pais. Na semana passada eu disse, hoje também, nós não sabemos quando isso se dá. Aqui no Brasil é uma aberração até, mas existe país que incrimina uma criança com 7 anos de idade. Não, você fez errado e você já sabia, e você vai pagar pelo seu crime. Tem país que manda pessoas para a cadeia com 12 anos de idade. Você fez, sabe? E nós não sabemos quando é que a consciência da criança realmente é despertada para saber o que é certo e o que é errado. Por isso ela precisa ser orientada dentro da palavra de Deus desde pequena. E os pais não devem ficar conformados dizendo, é a minha criança, é o meu filho, e não se preocupar com isso. Porque, repito, não sabemos quando isso se dá. Nós procuramos batizar a partir dos 12 anos, mas não significa que bem antes disso ele já não tenha consciência do que está fazendo. Então é importante tomar esse cuidado. E por causa do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus e sendo merecedor de condenação eterna. Isto é para toda a humanidade, inclusive para os nossos filhos, como os cristãos, que nascem frequentando a igreja e passa por todo o processo. Ele não é diferente, ele precisa reconhecer que é pecador e voltar-se para Deus. Deus tem filhos, ele não tem netos. Os nossos filhos também
precisa ter um encontro com o Senhor e reconhecer que é pecador, que é falho, para que eles também para que não lhe seja imputado os seus pecados. Então, esse é o grande mal, o grande problema da humanidade, é o pecado. E o pior é quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos, não entendemos. Nós vemos a Bíblia, isso acontecer sempre, não está no esboço, mas se for possível colocar, deve ser Malaquias capítulo 3, será que é o versículo 7? Deve ser. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, em que havemos de voltar? Ou seja, como voltaremos até aí, por favor? Então, os israelitas estavam em desobediência às coisas de Deus, mas eles não sabiam, ou faziam de conta que não sabia. Sabe, as mulheres sabem muito bem disso daí, né? Talvez os homens também, mas é mais as mulheres. O marido magoa, chateia ela, e obviamente ela fica chateada, e ela demonstra isso no seu rosto, ela demonstra isso na sua atitude, no seu comportamento, e aí o marido, em algum momento, chega, né? Por que é que você está assim? O que foi que aconteceu, né? E ela só falta dizer, ora, seu idiota, você é o responsável disso daqui, e agora vem com esse cinismo, perguntando o porquê é que eu estou assim, né? Era mais ou menos desse jeito que que os israelitas estavam agindo no que diz respeito a Deus. Em que é que pecamos? Em que é que nós devemos voltar? Eles não tinham consciência, ou se eles sabiam, eles faziam de conta que não sabia e ignorava. E tem muitas pessoas, infelizmente, assim. Quem já não ouviu alguém dizer, eu não tenho pecado, eu sou trabalhador, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem. E se não for trabalhador, também não é culpa minha, não tem emprego, né? Eu nunca matei ninguém, e se matou, mas também foi em legítima defesa, porque ele me ofendeu. Então dá desculpa para tudo, e acaba não se sentindo pecador. Mas que nesta noite, o Espírito de Deus venha agir na mente e no coração de cada um de nós, os que aqui estamos, e que essa consciência seja despertada, porque somente assim nós seremos livres da condenação eterna. E que isso não venha acontecer tarde demais, porque os israelitas entenderam, mas eles entenderam depois que havia perdido o privilégio. Caiu a coroa da nossa cabeça e de nós, porque pecamos. O pecado trouxe como consequência prejuízos materiais no primeiro momento. Era na saúde, era os bens, era eles ver os seus pais, ver os seus pais sendo mortos na guerra, vendo as suas mães sendo violentadas, vendo as suas irmãs, as suas jovens igualmente sendo violentadas. Essa foi a consequência que eles tiveram, pelos soldados inimigos que invadiram a nação, mas a salvação ainda podia existir. Hoje é tempo de arrependimento, agora é tempo de nós voltarmos para Deus. E possa ser que alguém servindo a Deus no percurso, no decorrer do caminho, passou pela porta, mas passou pela porta e não deu continuidade. É tempo de voltar, de reconciliar. Deus está aqui a manifestar o seu amor. E essa libertação, de fato, ela só acontece através de Deus, de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Ou ainda que ela não só aconteça por causa disso, mas ela só tem validade por causa do sangue de Jesus. Por exemplo, uma pessoa pode ser um criminoso e depois, num determinado momento, ele deixar de ser. Tem pessoas que pronta, vai para a cadeia, volta e muda de vida. Mas isso não significa que ele deixou de ser um pecador. Tem pessoas que fez e para de fazer, mas nem só por isso tudo está resolvido. Se o sacrifício de Jesus não for manifestado na vida dele para perdoar, para purificar, o pecado vai continuar ali. E o Senhor é aquele que se apresenta para
libertar. Há uma ilustração que conta de um menino que estava na fazenda do seu pai, e lá ele viu uma porca com vários leitãozinhos ao lado dela, e um em especial lhe chamou a atenção. Ele achou muito bonito e ele queria levar aquele animalzinho para casa. E começou a chorar: eu quero, pai, eu quero. O pai dizia: não, não pode, não funciona. Esse é um animal que não dá para criar ele dentro de casa. Não, mas eu já tenho lá em casa um gatinho, eu tenho um cachorrinho, eu tenho até um coelhinho. Por que é que eu não posso levar? Não, filho, não. Mas insistiu, e o pai, para fazer o gosto da criança, acabou levando. Pediu para o cocheiro: pega então aquele lá que ele está falando, dá um banho nele, deixa ele limpinho. E o cocheiro fez isso, deu um banho nele, limpou, pôs talco, pôs até um lacinho no animalzinho e levou para casa. Comprou uma mamadeira, levou leite, e o animalzinho ia aqui dentro de casa, até que acho que vai funcionar mesmo, porque eu estava ali dentro daquela bonita casa, até que o animalzinho escapou. E quando ele escapou, ele foi lá fora e bateu com o seu focinho em uma vasilha que estava com água, e ela virou e caiu na terra. E ele foi lá e começou a mexer, fez lama e rolou todinho naquela lama, se esbaldou todinho. Quando as pessoas da família chegam, só vê o dentinho dele, e ele todo no meio da lama, e parecia sorrir, dizendo: vocês me lavaram por fora, mas não mudaram a minha natureza, não me limparam por dentro. Eu sou porco e o meu prazer é este. Emendando essa ilustração com outra, o pai levou o seu menino a uma fazenda, e quando ele chegou, ele foi como as crianças curiosas: que animal é aquele, pai? Que é aquilo lá? Ele não conhecia. Aquilo é uma vaca. Vaca, pai? Aquele é outro. Olha aquela vaca que é enorme. Aquele lá é o touro, é o boi. E quem é o boi? O boi é o marido da vaca. Ah, tá. E aquele lá? Olha, pai, aquela vaca não tem chifre. Não, aquela lá não é vaca, aquele lá é o cavalo. Ah, aquele é o cavalo. E foi. E ele chega em um espaço e ele vê outros dois animais que ele não conhecia. Pai, e esses dois animais diferentes aqui? Quem são eles? Aí o pai disse: um é o porco, a outra é a ovelha. A ovelha gosta de grama verdinha, fresca. Já o porco não. Ele come inclusive alimento estragado. A ovelha gosta de limpeza, o porco gosta de sujeira. Qual dos dois você acha que é o porco ou a ovelha? O menino estava olhando quando o mesmo aconteceu. O porco foi na vasilha de água que lá estava, bateu o focinho nela e começou a se esbaldar na lama. A ovelha estava no mesmo quadrado, no mesmo espaço, e por isso a lama batia nela também, sujando o seu couro. Mas ela corria e ficou no cantinho, o mais longe possível daquela lama que vinha até ela. O menino não teve dúvida: pai, porco é aquele lá que está se esbaldando na lama. Ovelha é aquela que, não obstante estar dentro do mesmo espaço, está procurando manter longe da lama. Às vezes é atingida, mas ela está longe. Esses dois animais, sem querer ofender ninguém, representam muito bem essas duas classes de pessoas pecadoras: o pecador penitente e o impenitente. Para quem nunca ouviu eu dar essa explicação, o pecador impenitente: faço e vou continuar fazendo. O pecador impenitente: eu não quero fazer, eu não devo fazer, infelizmente errei, mas eu quero manter longe do pecado, longe da sujeira, como aquela ovelha. E quem faz isso é o Senhor Jesus. E como? E de que forma? Através do seu sacrifício. João capítulo 1, versículo 29, é um dos textos, um dos versículos que eu acho mais interessante da Bíblia, muito significativo. João, ele estava com os seus discípulos, e de repente ele vê passar Jesus. E as pessoas naquele tempo, Jesus ainda não havia sido plenamente revelado, porque Jesus começou mesmo a pregar depois que João Batista morreu.
depois que ele foi decapitado. Aí a Bíblia fala que após isso Jesus começou a pregar. Então antes ele estava mais recluso. Só que ele passa, João vê ele e aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a expressão, que tira o pecado do mundo. Essa frase, essa declaração de João trouxe um prejuízo para ele, porque alguns dos seus seguidores, quando viu, já que é assim, então eu não vou mais seguir você não, eu vou seguir ele. Mas João não estava preocupado com isso, né? O Senhor é aquele que tira. Aqui, com as nossas artimanhas, nós podemos cobrir o pecado. Por exemplo, alguém tem um vício que está prejudicando ele, prejudicando a família, a sua saúde e tudo, o qual também é pecado. E ele então procura um medicamento, um tratamento, e ele acaba com aquele pecado. Na verdade, aquele pecado não foi tirado, aquele pecado foi coberto, apenas coberto, mas ele continua ali. No caso de dependente químico, de drogas, eu já ouvi que é de 5 em 5 anos. Alguém está há 5 anos sem, glória a Deus, estou há 5 anos sem, ou não, glória a Deus, porque não necessariamente seja uma pessoa liberta. 5 anos eu venci, aí tem mais 5, e assim mais 5. E tem pessoas que muitos anos depois que parou, infelizmente surge uma situação e ele acaba voltando. Por quê? Porque o pecado, aquilo foi apenas coberto. Agora Jesus é aquele que tira, e quando tira, deixa de existir. Então não existe mais problema de retorno para lá. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tira. E Ele está aqui nesta noite, através, repito, do seu sacrifício, pronto para agir a favor de cada um de nós, os que aqui estamos. O que precisamos é reconhecer e voltar para Ele. Alguns, talvez até, já experimentou os prejuízos que o pecado traz. Essa semana, eu estava em Santa Rita do Passa Quatro, e eu fui buscar uma informação, e de repente, quando eu estou batendo naquela casa, não tinha ninguém. O rapaz saiu, o que morava em frente, ouviu eu batendo, saiu para conversar comigo. Olha, é a pessoa, então é aqui. Ele falou: olha, ela está aí dentro sim, mas está fechado por fora o portão. Mas eu acho que ela está assim, bate mais forte. Eu bati, ele falou: olha, só se ela saiu, foi no mercado, na padaria, e logo ela volta. Foi, tudo bem, então, tá certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir em outro lugar, depois eu volto aqui. Aí, não me lembro se ele perguntou, eu aviso ela. Ele disse, eu aviso ela. Isso, fala para ela que o pastor Cidinho passou aqui. E fui indo para o lado do carro. Ele voltou, faz favor um pouquinho. Que foi que o senhor falou? Né? O senhor é pastor? O senhor podia orar por mim? Eu estava com a minha filha, a Nara, a netinha. E eu disse sim, pois não. Eu vi, ela estava vindo junto para entrar na casa dele, né? Toda destruída, casa, quintal, tudo. E eu disse, não, fica aqui, deixa eu entrar sozinho, porque eu sabia que ele ia querer falar alguma coisa, se abrir, e se ela estivesse junto, ele não abriria. Aí eu entrei, sentei do lado dele, e ele comentou, olha, estou pensando em tirar a minha própria vida até. Né? A minha esposa foi embora de casa, as minhas crianças, as autoridades tomou de mim, é a minha avó quem está, é a avó deles, quem está criando, minha sogra, e contou a sua, isso aqui que nós acabamos de ler, foi destruído, foi levado, foi tirado, caiu a coroa da minha cabeça, ai de mim porque pequei. O que foi que fez isso? As drogas. Felizmente, segundo ele, está há 1 ano trabalhando em uma firma. Naquele dia em especial, ele que toma um medicamento muito forte para dormir, dormiu demais, tinha perdido a hora. Ele ligou para a firma, já era 8 horas. A moça disse, não vem entrar não, mas amanhã seu emprego está garantido, pode voltar para cá, não tem problema, só se cuide. Né?
E então, por que eu estou? No dia seguinte eu voltei lá, realmente a casa estava toda fechada. Nós estamos conversando pelo Zap agora. Ele inclusive pediu, disse que quer ir na nossa igreja lá em Santa Rita do Passa Quatro. Mas por que eu estou contando? É um típico caso de alguém que a coroa caiu. E quantas pessoas já não viveu isso na sua vida e hoje eles assumem, tem alguns deles convertidos. Nós temos um aqui, eu não vou citar o nome dele, né? Ele está entre nós nessa noite, e hoje ele está aqui servindo a Deus, né? Esteve conosco na sexta-feira, no encontro de homens, e é assíduo aqui, e já faz alguns anos, e apartou daquilo que atrapalhou a vida dele, mas ele diz, perdi a minha esposa, os meus filhos, perdeu não, porque os filhos ainda estão do lado dele, ainda, mas foi danificado, prejudicado, vive sozinho hoje, por quê? Por consequência, no caso da bebida, do alcoolismo. Aconteceu isso, né? Mas o Senhor está para restaurar, o Senhor está para agir, e de repente até nem chega a ser tão grave assim não, e isso é o que pode ser pior, né? Um outro versículo, se for possível, senão ele vai ser citado de cor, sem problema. Cantares 2:15, né? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, as nossas vinhas estão em flor. As raposas pode representar o pecado, as raposinhas, os pecados pequenos, os filhotes. E os israelitas construíram uma cerca em volta da lavoura de uva para proteger, para que as raposas não entrassem lá. Só que essa cerca, ela tinha as madeiras longe uma da outra para economizar material e economizar trabalho. As raposas grandes não entravam, mas os pequenos sim, e os pequenos também atrapalham. Então, repito, essas raposinhas podem ser coisas pequeninas, que a gente até, isso aí não quer dizer nada, e de repente até, no primeiro momento não, mas são coisas que irão crescer, e amanhã poderá fazer muito mal. Por isso, papai, mamãe, se a sua criança contar uma pequena mentira, já oriente ele, uma coisa simples que seja, para que ele não cresça nesse hábito, porque depois ele poderá se tornar um mentiroso contumaz, e isso pode ser de grande prejuízo para ele. Inclusive é um dos pecados que fica escondido, e nós não achamos que mentir é pecado. João 8:44, o diabo é o pai da mentira. Atos capítulo 5, Ananias e Safira morreu porque mentiram para Pedro. Então, no Novo Testamento, alguém foi poupado sendo apanhado em adultério, e Jesus falou, não apedreje, dá liberdade para ela só ir não pecar mais. E alguém foi condenado à morte, morreu o casal, Ananias e Safira, porque mentiu. Então precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas, para que elas não nos atrapalhem, para que ela não nos estrague. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. A oportunidade está em aberta. Se eu chamasse para vir aqui à frente pessoas para dar depoimento, testemunhos de alguém que viveu no pecado, experiência, e teve prejuízo na sua família, ou talvez a esposa vai dizer, olha, o meu marido, depois que veio mudou, o pai e a mãe vai falar, depois que o meu filho se converteu, depois que ele veio para a história da nossa família, agora é de paz e é de alegria, porque um dia ele aceitou Jesus como Salvador. Agora tem uma coisa, de repente tudo está na mais perfeita ordem na sua vida, de repente você como homem ou mulher, é alguém positivo, dentro daquilo que nós falamos, é um bom cidadão, cumpre com seus deveres, não dá trabalho para ninguém, não tem nenhuma situação que desabone, nem por isso nós estamos isentos de ser um pecador, porque a semente do pecado está dentro de nós, com o nosso olhar, com a nossa mente,
nós podemos desobedecer a Deus, errar e ser merecedor da condenação. Tem alguém que por um acaso entendeu aquilo que foi falado e está disposto a entregar a sua vida para Jesus agora, voltando para Ele, aquele que talvez se afastou, se sente que não está muito legal e quer reconciliar, eu vou oferecer essa oportunidade para você nesse momento. Onde você está, você vai levantar uma das suas mãos e com essa atitude você poderá estar dizendo 3 coisas, né? Uma delas: eu me sinto pecador, eu me sinto falho, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você poderá estar dizendo com essa atitude: eu já sou batizado, eu já fui batizado, mas mesmo assim eu acabei entrando por algum caminho e me afastei, eu quero reconciliar-me com Cristo nesse momento. Ou simplesmente você está dizendo: eu sinto que preciso da manifestação do Senhor a meu favor nesse sentido. Deus, nesse terceiro, pode te escutar aí onde você, aliás, nos 3. Você pode aí mesmo fazer o seu compromisso, aceitar, se reconciliar com Ele. Mas se você quiser vir à frente, eu te convido. Tem alguém que entendeu, que quer entregar a sua vida para Jesus, vindo aqui na frente e receber a oração? Faça um sinal assim com a mão, como a minha está. Alguém que quer reconciliar? Tem uma mão erguida. Deixa eu dizer uma coisa. Essas oportunidades, ela deve ser abraçada com bastante carinho. Não me interprete de forma errada. Eu acredito que nós temos um pouco de tempo, e se Deus colocou isso no meu coração, o Espírito, é porque é para ser dito. Nós estávamos aqui onde estão as crianças, a igreja do outro lado. Veio um senhor, bem na hora que o pastor Valdemar Spaca estava fazendo apelo, ele passou na rua. Ele estava de bermuda e ele ficou olhando e dava para ver lá dentro. E o pastor: o senhor que está aí fora não quer entregar a sua vida para Jesus? Ele entrou e foi lá na frente, entregou a sua vida, saiu. Depois ficamos sabendo que ele morava por perto aqui da igreja. Acho que estava dando uma volta no quarteirão, morava por perto. Naquela mesma semana, 5, 6 dias depois, ele veio a falecer, aquele homem. Possivelmente aquilo repercutiu positivamente na vida dele. Quando eu me converti, antes eu conheci uma senhora, e eu passava sempre na casa. Ela já tinha os seus 80 anos, e eu ia lá frequentemente ajudar a fazer alguma coisa para ele. Rachava lenha, limpava o quintal e conversava com eles, ouvia eles falar. Eu tinha 17 anos e meio e gostava de ouvir o seu Benedito contar as histórias dele, a dona Carme também, e eu estava sempre. Depois que eu me converti, eu quis evangelizar eles. Logo, eu não sou dito, a dona Carme tem que ser crente, e eu comecei a evangelizar eles. E um dia eu levei os irmãos. Tudo bem, nós fizemos errado porque apavoramos ele. Nós estávamos no mínimo em 5 homens. No mínimo em 5 homens. O menorzinho era eu. Tinha alguns de quase 2 metros de altura. De paletó e com Bíblia debaixo do braço. É para tocar o terror mesmo, não é? Nós estávamos numa meia dúzia assim e chegamos na porta da casa dela. E era cerca de bambu, portão. Eu bati do lado de fora, saiu uma moça que estava lá na casa dela com ela. A dona Carmen está? Sim. Acho que a moça chegou e falou: os crentes estão aí, de Bíblia na mão, paletó e tudo, e tem uns par deles. Mas eu falei assim: não, eu não quero atender eles não. Aí a moça: olha, ela não quer atender, não. Aí eu empurrei o portão com a liberdade que tinha, entrei, pus a cara na porta. Oi, dona Carmen, sou eu que estou aqui. Imaginando que como eu ia lá, diria: é você? Desculpa, por favor, entre. Mas ela falou: e que importa que é você? Não disse isso, mas ela olhou assim: dona Carmen, nós estamos aqui falar de Deus para a senhora. A senhora não quer? Não, não quero não, estou assistindo novela. A senhora vai trocar a novela pela palavra de Deus? Aham. E se essa for a sua última noite, dona Carmen? Fui embora.
Eu não sabia. Aqueles marmanjos que estavam comigo também não. A dona Carmen não sabia. Mas era exatamente a última noite dela. E na manhã seguinte, na pequenina Santa Cruz da Estrela, corria o comentário: Dona Carmen, a benzedeira, morreu nessa noite passada. Feliz o Tiago que já ergueu a mão. Né? A oportunidade então está sempre para nós. E nós não sabemos quando isso. E às vezes nós nos envergonhamos, às vezes nós nos chateamos, mas não vamos permitir que isso impeça. Então, é muito sério. No lugar onde você está, no seu coração, na sua mente, coloque diante de Deus. Vamos renovar o nosso corpo. Eu preciso a cada dia ser renovado. E eu estou aqui tendo a oportunidade de falar, mas de repente não seria errado eu descer aí, dobrar o meu joelho e pedir para o pastor Walter e para algum outro, que ele também ia querer ficar lá embaixo, aí nós ia ter que tirar para o ímpar, né? Então nós temos as nossas limitações também, não somos melhor que ninguém não, mas temos essa consciência e queremos cada dia ser melhorados. Mais uma vez, reportando a sexta-feira, no encontro de homens, foi apresentado um rapaz que está vindo recentemente para a igreja, e ele falou assim: eu estou vindo aqui há menos de um mês, tem muita coisa que ser mudado. Eu apontei para um que está há 40 anos, falei: você já está há 40 anos, tem alguma coisa? Tem um montão de coisa para mudar também. Então a perfeição nós não vamos chegar nunca, mas estamos caminhando em direção a ela. Por favor, se coloque em pé. Tem mais alguém, ou alguém que decidiu: não, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. A oportunidade está para você. Venha até aqui à frente e nós queremos ministrar na sua vida em o nome de Jesus. Querido Walter, se aproxima do meu irmão ali, seja ministrando, e cada um dos que aqui estão, nós queremos ministrar na sua vida também. Desculpa, querido Cícero, venha aqui fazer essa oração, por favor. O presbítero Cícero, apresentando essas pessoas e essa situação toda diante de Deus. Eu vou estar do lado aqui, confirmando isso que está sendo falado pelo obreiro do Senhor. A paz do Senhor, meus amados, amém? Oramos ao nosso Deus, querido Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está, Senhor, o Teu Filho, meu Deus, que ouviu e aceitou a Tua palavra, Senhor, como ela é pura e verdadeira, ó Pai. A melhor decisão que o Teu Filho está tomando na Tua vida é esta, Deus. Senhor, também abençoa o Teu Filho, Jesus, que aceitou ela, mas não quis se manifestar, Senhor, porque, meu Deus, grande coisa o Senhor irá realizar sobre estas vidas, Pai. Oh Deus, porque o Senhor tem compromisso, meu Deus, com os Teus filhos, que a Ti chega diante, meu Deus, com o coração puro e verdadeiro. Obrigado por esta palavra, meu Senhor, que foi ministrada desta noite. Jesus, que o Teu Espírito Santo continua trabalhando em cada coração aqui nesse lugar, Senhor, e que cada vida, meu Deus, que está aqui presente, Senhor, possa tomar essa decisão tão linda e maravilhosa de aproximar diante de Ti, Senhor, de se entregar de corpo, alma e espírito. É verdade, Deus, escreve novamente o nome destes irmãos no livro da vida, para que eles possam ter direito da vida eterna, Pai. Esse é o pedido, meu Deus, que a Tua igreja te faz, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus, amém e amém, Jesus. Isso vale também para os que são de casa no online, acompanhando a gente, viu? Vale para vocês também. Eu estava pregando no rádio e alguém aceitou Jesus lá no serviço dele à noite. Ele queimou as revistas pornográficas que tinha lá e depois convidou um colega e disse: vão comigo para a igreja? O colega dele está com a gente aqui até hoje, servindo a Deus, 9 anos depois. E ele continua também servindo a Deus, porém está ali no Jardim Anésia, uma igreja bem mais perto da casa dele. Tem pessoas no online também tomando essa decisão. Pastor Walter vai estar concluindo. Temos a informação da cantina missionária, hoje com alguma coisa diferente, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma informação do pessoal, dos nossos irmãos da cantina. Hoje nós vamos ter, na cantina missionária, a hora que você sair da porta aqui, você que não conhece, tem um estacionamento, aqui do lado tem uma cantina.
E tudo que é feito ali, tudo que é arrecadado é revertido para a obra missionária. E hoje nós vamos ter lanche de linguiça caipira com vinagrete. Uma linguiça deliciosa que o nosso irmão Dito faz. E eu convido você a comprar e a contribuir com a obra missionária. E com certeza você vai gostar muito desse lanche. Amém? Eu gostaria de, neste momento também, orar pelos aniversariantes. Alguém que aniversariou essa semana, ou que vai aniversariar nessa semana que está chegando? Alguém? Dia 5? Não, vamos orar por ele. Quem mais? Aniversário de casamento, tá? Alguém que está fazendo aniversário de casamento, pode se aproximar. Nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Hoje pela manhã a gente teve essa oportunidade e eu falei, né, para a nossa irmã Vera, ela também completou, está fazendo aniversário, e é um dia muito gostoso para nós, né? Embora a gente estamos completando mais um ano, né, ficando mais velho, mas ao mesmo tempo é um dia que muito gratificante, é um dia gostoso, né, na nossa vida, né? É um dia que nós as pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nos dão os parabéns, né? Presente, Kleber lembrou ali, presentes, né? Segunda? Oh, glória a Deus. Na outra que vem. Aí nós vamos estar orando também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, igreja, estenda vossas mãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante de Ti, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossos corações nesta noite, Senhor, por tudo que o Senhor falou em nossos corações. E neste momento em especial, quero colocar aqui diante de Ti os Teus filhos que estão aniversariando, Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor Jesus, que a Tua luz gloriosa, Senhor, brilhe em cada um dos Teus filhos que aqui estão e reflita, Senhor, na vida de cada um deles. Que aonde eles colocarem os pés deles, que não seja a presença deles, mas a Tua presença através dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, a Tua proteção, e eu profetizo, Pai, bênção e saúde na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fortalecer eles cada vez mais, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Uma semana abençoadíssima a todos vocês, em nome de Jesus. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e para sempre permaneça. Todos juntos dizemos: amém. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.